Imagine viver em uma cidade onde o relógio nunca para, mas o trânsito sim. Todos os dias, milhões de pessoas acordam cedo, entram em carros, ônibus ou caminhões e seguem para mais uma batalha silenciosa contra congestionamentos intermináveis. Horas perdidas em rotatórias travadas, acessos saturados, filas que parecem não ter fim. Motores ligados, combustível queimando, estresse acumulando. E talvez o mais assustador seja justamente isso. A maioria das pessoas já se acostumou. Como se perder parte da própria vida dentro do trânsito fosse apenas uma consequência inevitável de morar em São Paulo. Mas enquanto essa rotina continua consumindo tempo, energia e dinheiro de milhões de paulistas, algo gigantesco começou a acontecer silenciosamente no Alto Tietê. Uma obra bilionária, quase invisível, mas com potencial de transformar completamente a dinâmica de uma das regiões mais estratégicas do estado. E a pergunta que pouca gente está fazendo é por que quase ninguém percebeu isso? Porque estamos falando de um investimento superior a R$ 1 bilhão. Um projeto que promete beneficiar cerca de 1,6 milhão de pessoas, gerar aproximadamente 3.000 empregos diretos e indiretos e reorganizar completamente a mobilidade entre cidades fundamentais como Suzano, Poá e o trecho leste do Rodoanel. Mas mesmo assim, quase ninguém fala sobre essa obra. Talvez porque ela esteja sendo construída de forma diferente, sem grandes espetáculos, sem parar completamente as cidades, sem chamar tanta atenção. É quase como uma transformação silenciosa acontecendo diante dos olhos de milhões de pessoas. E talvez seja exatamente aí que nasce o mistério do complexo viário do Alto Tietê. Porque isso não é apenas um conjunto de viadutos. É uma gigantesca operação de engenharia urbana planejada para resolver problemas históricos que durante décadas travaram o crescimento da região. Hoje, cidades como Suzano e Poá convivem diariamente com congestionamentos que não afetam apenas motoristas. Esses gargalos impactam diretamente o transporte público, a circulação de mercadorias, a logística industrial, o comércio regional e até o desenvolvimento econômico do estado. Cada minuto perdido no trânsito representa dinheiro evaporando silenciosamente. Empresas atrasam entregas, caminhões perdem produtividade, trabalhadores chegam cansados, ônibus ficam presos, a economia desacelera. E talvez seja justamente por isso que essa obra tenha se tornado tão estratégica. Porque ela não foi criada apenas para melhorar ruas. Ela foi desenhada para reorganizar completamente a circulação de pessoas, cargas e oportunidades em uma das áreas mais importantes de São Paulo. O projeto envolve viadutos gigantescos com até 900 metros de extensão, novas alças de acesso, remodelação de rotatórias saturadas, adaptação de vias municipais, marginais paralelas, passarelas para pedestres e ciclovias integradas. Tudo conectado diretamente ao Rodoanel Leste. E é exatamente aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque o Rodoanel funciona como uma espécie de artéria logística do estado. Ele conecta diferentes regiões às principais rodovias brasileiras e ao Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Ou seja, quando o Alto Tietê ganha acesso mais eficiente ao Rodoanel, o impacto vai muito além do trânsito local. A logística acelera, as empresas ganham eficiência, os custos diminuem, os investimentos aumentam, novas oportunidades aparecem. É como se a região inteira começasse a funcionar em outro ritmo. Mas existe um detalhe quase invisível por trás disso tudo: a inteligência da obra. Porque o complexo viário do Alto Tietê não foi desenhado de maneira improvisada. Cada curva,
Cada acesso, cada rampa, cada viaduto, tudo foi planejado através de estudos avançados de engenharia, geotécnica e modelagem computacional de tráfego. Os engenheiros literalmente simularam o comportamento dos veículos antes mesmo da obra ficar pronta. Isso permitiu prever congestionamentos futuros, ajustar fluxos de circulação e criar soluções integradas muito antes da estrutura ser construída. Nada ali existe por acaso. E talvez seja exatamente isso que transforma essa obra em algo tão diferente. Porque estamos falando de infraestrutura planejada para funcionar durante décadas. Não é apenas uma solução temporária, é uma tentativa de reorganizar permanentemente a mobilidade regional. Estudos indicam que algumas rotatórias poderão reduzir em até 40% o tempo de espera nos horários de pico. Pode parecer pouco à primeira vista, mas quando milhares de veículos economizam minutos todos os dias, o impacto acumulado se torna gigantesco. Menos combustível desperdiçado, menos poluição, menos estresse, menos atrasos, mais produtividade, mais qualidade de vida. E talvez seja justamente aí que mora a verdadeira manobra secreta dessa obra. Porque o objetivo nunca foi apenas construir concreto. O verdadeiro objetivo parece ser reorganizar completamente a dinâmica econômica e urbana da região. Quando uma cidade melhora sua mobilidade, ela muda seu comportamento econômico. Empresas investem mais, novos negócios surgem, empregos aparecem, regiões industriais crescem, imóveis valorizam, o comércio acelera. Infraestrutura não transforma apenas ruas, ela transforma oportunidades. E talvez seja exatamente isso que muita gente ainda não percebeu sobre o complexo viário do Alto Tietê. Essa obra pode alterar profundamente a forma como milhões de pessoas vivem, trabalham e circulam dentro de São Paulo. Mas existe outro detalhe extremamente importante. Ao contrário de muitos projetos urbanos que mergulham cidades inteiras no caos durante anos, essa obra foi planejada para minimizar impactos no cotidiano da população. A execução foi organizada para manter o fluxo urbano funcionando da maneira mais eficiente possível. E isso ajuda a explicar por que tanta gente ainda não percebeu o tamanho da transformação em andamento. A obra acontece quase silenciosamente, mas os efeitos dela podem durar décadas. O projeto também incorpora uma visão moderna de mobilidade urbana. Não estamos falando apenas de carros. O complexo viário do Alto Tietê inclui ciclovias integradas, passarelas para pedestres e estruturas voltadas para a acessibilidade e segurança. Isso representa uma mudança importante na maneira como São Paulo começa a pensar desenvolvimento urbano. O objetivo não é apenas acelerar veículos, é criar cidades mais conectadas, eficientes e sustentáveis. E talvez seja exatamente isso que diferencia essa obra de tantos outros projetos antigos. Ela não foi pensada apenas para resolver o problema de hoje. Ela foi desenhada para suportar o crescimento urbano das próximas décadas. Enquanto isso, milhares de pessoas seguem suas rotinas, sem imaginar que uma nova estrutura de mobilidade está surgindo lentamente ao redor delas. Uma estrutura capaz de reduzir gargalos históricos e acelerar o desenvolvimento econômico regional. E talvez o mais impressionante seja perceber que tudo isso acontece quase invisivelmente, sem grandes anúncios, sem virar manchete nacional todos os dias, mas com potencial de impactar milhões de vidas. Porque, no final das contas, talvez as maiores mudanças urbanas não sejam aquelas que fazem mais barulho. Talvez sejam justamente aquelas que reorganizam silenciosamente a maneira como as cidades funcionam. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora no Alto Tietê. Uma engrenagem gigantesca começou a se mover. E quando ela estiver completamente pronta, talvez milhões de pessoas finalmente percebam que São Paulo começou a entrar em uma nova fase de mobilidade e desenvolvimento. Uma fase baseada em integração logística, planejamento inteligente, infraestrutura moderna e crescimento econômico. Agora a grande pergunta é outra.
Se obras como essa realmente entregarem tudo o que prometem, será que estamos vendo o início de uma nova era da infraestrutura brasileira? Uma era onde mobilidade eficiente, logística inteligente e qualidade de vida finalmente começam a caminhar juntas? Ou será que o Brasil ainda está longe de transformar projetos desse porte em padrão nacional? Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que obras bilionárias como essa conseguem realmente mudar a vida das pessoas? Ou acha que os problemas urbanos do Brasil ainda são grandes demais para serem resolvidos? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre o futuro da infraestrutura em São Paulo e sobre essa transformação silenciosa que está acontecendo no Alto Tietê.